aí, pessoal, tudo bem? Professor Rodrigo, do canal Biologia Minha Prova, e hoje fazendo uma revisão na matéria de Biologia para essa prova do Enem, que você certamente vai se dar muito bem. Me acompanhe nos meus vídeos, uma série de 3 a 4 vídeos, onde eu vou estar revisando os principais conteúdos para essa prova do Enem. Você que já é meu inscrito, também me ajuda a divulgar, dê um like se você gostar, faça comentários. E você que está assistindo, chegou agora e ainda não é inscrito, não perca tempo. Vai lá e se inscreve nesse canal que você certamente vai encontrar matéria de relevância para os seus estudos. Vamos lá? Começamos então com uma revisão em Fisiologia. Por que Fisiologia? A Fisiologia, principalmente sistema circulatório, é uma das matérias mais cobradas na prova do Enem. Não esqueça que a Ecologia também. Mas tudo bem. O que eu preciso saber nesse momento como revisão para a Fisiologia? Sistema circulatório. O teu coração, ele é tetracavitário, 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos. Lado direito, sangue venoso. Lado esquerdo, arterial. Chega nos átrios, veias. Saem dos ventrículos, artérias. Válvula atrioventricular, lado direito, tricúspide. Atrioventricular, lado esquerdo, bicúspide, também chamada mitral. Os movimentos cardíacos, sístole, diástole. Contração, sístole. Relaxamento, diástole. Quem que coordena esses batimentos cardíacos e também os movimentos respiratórios? Bulbo raquidiano, sistema nervoso central. Quem que regula os batimentos cardíacos, também junto com o bulbo, que é o marcapasso cardíaco, é o nódulo sinoatrial. Muito bem? Então, vem comigo. Mais informações. Agora, a gente vai ver os dois tipos de circulação. A pequena e a grande circulação. A pequena, que é a pulmonar, e a grande, a sistêmica. A pequena circulação, observa comigo aí, ela começa lá no ventrículo direito, sai do ventrículo direito, então, em direção aos pulmões, pela artéria pulmonar, levando sangue venoso. Chega nos pulmões, ocorre a hematose, trocas gasosas, nos alvéolos pulmonares. O sangue se oxigena e volta para o coração, agora pelas veias pulmonares, beleza? Muito bem. Começa no ventrículo esquerdo. Agora, a grande circulação, a sistêmica, sai do coração pela artéria aorta, essa conduzindo sangue arterial. Migra para todo o corpo, faz uma curva à esquerda, vai para todo o corpo levando o oxigênio. E depois retorna para o coração, lá para o átrio direito, através das veias cavas superiores e inferiores. Beleza? Muito bem. Toda veia conduz sangue venoso, assim como toda artéria conduz sangue arterial. Mas detalhe, né, pessoal? As artérias pulmonares, como já falei agora há pouco, conduzem sangue venoso e as veias pulmonares conduzem sangue arterial. Mas tem mais uma exceção, que é lá no cordão umbilical, então. A veia umbilical transporta sangue arterial e as artérias umbilicais transportam sangue venoso. Beleza? Muito bem. Mais um detalhe sobre o sistema circulatório. Tu sabe qual é a principal diferença entre artérias e veias? Exceto falar em sangue arterial e venoso, quanto à anatomia, porque a gente está falando de órgãos. Veias e artérias são órgãos, ok? Você vai olhar, como eu estou destacando aí na imagem, que as artérias são mais espessas. Nós estamos falando daquela camada média, essa camada onde nós encontramos músculo liso, ela é bem mais espessa. E isso ajuda a controlar o fluxo sanguíneo, já que ali dentro nós temos uma pressão, a chamada pressão arterial. Beleza? Então, as artérias são bem mais espessas do que as veias. Em relação às camadas, as 3 camadas, tu encontra da mesma forma. A camada íntima, a camada média e a camada adventícia. Isso é igual, beleza? Mas agora, você vai ver aí na imagem que eu estou projetando uma veia. E as veias, isso já caiu na prova do Enem alguns anos atrás. O William Harvey, o cara que descobriu a circulação sanguínea, ele daí tinha lá um braço do homem e tal, perguntando e apontando para alguns pontos específicos, perguntando o que existia nas veias e que não havia lá nas artérias para que o sangue fosse num único sentido, unidirecional. Então a resposta é válvulas. São as válvulas venosas, beleza? Impedindo o refluxo sanguíneo. Ok. Agora, tu vai fazer uma revisão do sistema digestório. A digestão começa na boca,
pela mastigação e pela insalivação. Nós temos então a digestão mecânica e a digestão química. Na boca, o pH é neutro, o pH é 7. Ali atua principalmente a enzima amilase salivar. Essa amilase pega o amido e quebra em maltose, que é um disacarídeo. Aí você vai deglutir, vai passar pelo esôfago e chega no estômago, onde o alimento vai formar uma massa leitosa chamada quimo. Então ali acontece a quimificação. O pH no estômago é ácido, em torno de 2, extremamente ácido. E lá existe um hormônio chamado gastrina, que é responsável por controlar esse pH através da liberação do HCl, do ácido clorídrico. Bem, a principal enzima que atua no estômago é a pepsina, que pega proteínas e quebra em frações menores de oligopeptídeos. Mas também tem a renina. A renina pega uma proteína, a proteína do leite, a caseína, e quebra também em frações menores de oligopeptídeos. Mas ela é mais encontrada no estômago dos recém-nascidos. Depois disso, aí o alimento passa para o intestino delgado, na porção chamada duodeno, e o quimo vira quilo. Ali acontece a quilificação. O pH no intestino delgado é básico, é alcalino. Então, existe um hormônio chamado enterogastrona que tem a responsabilidade de controlar que esse pH fique no ideal, que o pH ácido não venha diretamente para o duodeno e possa alterar o funcionamento das enzimas que o intestino delgado vai receber lá do pâncreas, ok? Muito bem, então você tem uma digestão química, uma digestão mecânica, uma digestão extracelular. Vamos lá? Mais uma informação importante para você. Agora, pessoal, um pouquinho de pâncreas e o fígado. Começamos aí pelo fígado, né? A maior glândula do teu corpo é o fígado. E quais as funções do fígado? Vamos listar? 1. Armazenamento de glicogênio, um polissacarídeo que é a reserva energética animal e também dos fungos, não esqueça. O que mais? Produção da bile. Tem uma função detergente, emulsificadora. Eu até brinco com meus alunos quando eu falo sobre isso, que é muito emulsionante falar em bile, né? Emocionante. Bom, vocês entenderam, a piadinha foi ruim, mas as piadas que eu faço não são boas mesmo. Então, tá na linha. Vamos lá. Então, a função detergente, ok? Mas também tem a função detox, a função de desintoxicação. Pega células velhas e também destrói, e aí temos uma função, algumas funções extremamente importantes aí do fígado, mas não vai esquecer da síntese do colesterol, ok? Vamos lá. Arquivinho 2, agora pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista, né? É anfícrina. Tem a parte exócrina e a parte endócrina. A exócrina, ela vai liberar o suco pancreático, que chega lá no duodeno através de um canal chamado de Wirsung, o seu Wirsung, e aí leva o suco pancreático cheio de enzimas. Muitas enzimas, entre elas a lipase, que pega lipídio e quebra em ácido graxo e glicerol. Também encontramos tripsina, quimotripsina, as nucleases e várias outras enzimas super importantes para quebrar substâncias que a gente ingeriu e temos que quebrar em frações menores para que ali no intestino delgado as microvilosidades absorvam o alimento, beleza? Muito bem. A região endócrina do pâncreas libera 2 hormônios, o glucagon e a insulina. A insulina atua controlando a hiperglicemia e o glucagon atua controlando a hipoglicemia, beleza? Muito bem, então agora, olha só, o sistema imunitário. Você sabe que o sistema imunitário provavelmente seja cobrado nessa prova do Enem em 2019? Bem provável que sim. Então, por exemplo, tu vai lembrar daquela historinha lá do movimento anti-vacina, né? E não esqueça do sarampo, que a gente já vai comentar do sarampo daqui um pouquinho. Mas vamos tomar por base o sistema imunitário. Nós temos aí 2 tipos básicos de sistema imunitário. A imunidade inata e a imunidade adquirida. A inata é aquela que a gente já nasce com ela. E aí você pode dividir essa inata em as barreiras mecânicas, barreiras físicas, como a pele, por exemplo, barreiras químicas, como o pH da boca, da vagina, do estômago, o suor, as lágrimas, por exemplo.
Mas também tem as barreiras celulares, que são os fagócitos. E aí tem macrófagos, neutrófilos, células que fazem a função de fagocitose. Então nós temos aí a imunidade inata. E em segundo plano, nós temos aí a imunidade adquirida. E essa adquirida é dividida em imunidade humoral e imunidade celular. A imunidade humoral marca lá linfócitos B, que são maturados lá na medula óssea e estimulam os plasmócitos a produzir anticorpos, que são proteínas próprias que combatem os antígenos, que são proteínas estranhas. Essa é a imunidade humoral. Mas também há uma outra imunidade, a imunidade celular. A imunidade celular, não esqueça, está dentro da imunidade adquirida, tem a ver com os linfócitos T. Estes, os T, maturados no timo, uma estrutura pertencente ao sistema ou ao tecido hematopoético linfóide. Bem, é certo que o timo vai regredindo bastante a partir de uma certa idade, a partir da adolescência ele regride muito, na infância já está regredindo. E quais são os 4 tipos de linfócitos que a gente encontra? Os T. Então tem o TCD4, o auxiliador, no qual o vírus do HIV se reproduz. O TCD8, esse é o citotóxico. Tem o T supressor e ainda há o T de memória. Ok, pessoal? Aí nessa tabela você está vendo as 3 frentes de defesa. A primeira linha de combate, a segunda linha de combate e a terceira linha de combate. A primeira e a segunda fica a critério da imunidade inata. E a terceira só vai ser requisitada a partir do momento que a gente vai adquirir a imunidade humoral e celular, a adquirida. Beleza? Muito bem. Mais uma coisa que eu quero falar para vocês é a diferença entre soro e vacina. Então, vem comigo. Toma um gole de água, um cafezinho e me acompanha. Qual é a diferença de soro e de vacina? Soro, acompanhe comigo. Imunidade passiva, efeito curativo. Mas como assim passiva, professor? Porque não é o teu corpo que vai produzir anticorpos. Você vai receber esses anticorpos que já foram produzidos no corpo de um outro animal. Usa-se muito, por exemplo, equinos para a produção de soro. Soro antiofídico, soro contra picadas de aranhas, por exemplo, da aranha marrom e assim por diante. Então, o soro contém anticorpos, o soro é passivo e o soro é um efeito curativo. Beleza? E a vacina, hein? Vacina que tem tanta gente aí sem fazer vacina, já são mais de 7 mil casos de sarampo só neste ano 2019 até agora, mais de 10 mil casos de sarampo no Brasil, principalmente no norte do país em 2018. Então, vamos fazer vacina, pessoal, vamos lá. Vacina, ela contém antígenos mortos ou vivos atenuados, enfraquecidos. Ela vai estimular a tua imunidade, então a imunidade é ativa, a produzir anticorpos. Quem produz é o teu próprio corpo. E você observa na vacina um efeito de prevenção. Ok? Fica a dica, hein? Não vacinou? Vai se vacinar. Beleza. Isso aqui, pessoal, é super importante para a prova. Porque quantas vezes caiu a relação nas organelas, a relação funcional, o fluxo de material? O que você está vendo aí, onde estou apontando, é o retículo endoplasmático rugoso. Na sequência, o complexo de Golgi. E depois nós temos aí a liberação de vesículas e dentro delas uma enzima que compõe os lisossomos. Então, se eu estiver falando em produção de proteína para exportar, é retículo rugoso. Quem empacota no segundo momento, então, quem produz o retículo rugoso, quem empacota é o complexo de Golgi. Ele mesmo secreta, transforma, ele mesmo forma o acrossomo do espermatozoide, aquele capuz do espermatozoide, e ele mesmo, o complexo de Golgi, ainda ajuda a divisão celular nos vegetais, principalmente nos vegetais superiores, gimnospermas e angiospermas. O lisossomo contém enzima. A enzima veio de onde? Veio do retículo endoplasmático rugoso, porque é para exportar. E aí, quando forma a vesícula que saiu do complexo de Golgi, tem que alterar o pH para que o lisossomo seja lisossomo ativo, lisossomo secundário. Beleza? Muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês essas duas questões aí. Essa é uma questão do Enem e vou colocar uma outra que foi 2019. Essa não lembro o ano, mas foi recente, é bem recente também. Acho que 2017 e 2018, tá? Mas enfim, não vem ao caso agora.
o que acontece? Você está vendo aí, lá na coluna de cima, eu estou marcando o núcleo. Na seguinte coluna, o retículo endoplasmático, não mensurando qual é o retículo, se é o liso ou o rugoso. Logo abaixo, o complexo de Golgi, aí na camada cinza, mais claro, e bem na base, as mitocôndrias. E essa questão pedia qual linhagem da 1 até a 5 tinha a melhor capacidade de secretar. Linhagens de microalgas, tinha um texto bonitinho, mas a chave era qual que vai secretar mais? E aí tinha que pensar, qual estrutura mencionada tem a função de secreção? Quem é? É o complexo de Golgi. Então, qual delas tem mais complexos de Golgi? Tu vai olhar linhagem, tadã, linhagem 1. Então, essa era a resposta. Só isso. Mais um acerto para você. No ano passado, então, caiu essa questão aqui de organelas. E pedia, muito parecida, né, com a banca anterior, que falava em linhagem também, qual dessas células, das 5 linhagens, agora vai ter a maior produção de uma proteína que seria exportada. E aí tu vai pensar comigo, quem que produz proteína? Ribossomos, beleza, mas não exporta, é para uso local. Então quem mais? Retículo rugoso, porque tem ribossomos grudadinhos nele. Então, quem tem mais retículos, rugoso nessas 5 linhagens? Tcharam! Linhagem 4. Essa era a resposta. Olha só, tudo fácil assim. Ainda no ramo das organelas, agora vamos falar das mitocôndrias. Mitocôndria, respiração celular. Rapidinho, tá? É revisão. Lá no citoplasma acontece a glicólise e o produto é o ácido pirúvico em ambiente anaeróbico, beleza? Na mitocôndria acontece o ciclo de Krebs na matriz mitocondrial e o produto é 6CO2, ok? Além de ter 6 NADH2, 2 FADH2 e 2 ATPs, ok? Lá na glicólise também tinha 2 NADH2 e 2 ATPs líquidos. E depois, por último, nas cristas da mitocôndria, vai ter a cadeia transportadora de elétrons. Ali vai acontecer, todos os NADH2 e FADH2 vão transportar os elétrons e vai produzir muito ATP. Total de 10 NADH2, 2 FADH2 vão chegar a um limite de 34 ATPs produzidos. Mais os 2 ATPs produzidos na glicólise e os 2 no ciclo de Krebs poderá chegar a 38. Lembrando que tem algumas divergências em relação a essa quantidade, porque alguns podem mensurar que pode produzir um pouco menos que isso, beleza? Fica a dica. Nas cristas da mitocôndria, cadeia transportadora, então em ambiente aeróbico, na mitocôndria é sempre aeróbico, ali um produto vai ser a água, porque o oxigênio, lá nas cristas da mitocôndria, é o último aceptor de elétrons e o produto será a água. Muito bem. Mais um conteúdo super importante agora aqui no canal Biologia Me Aprova. Bem, eu vou falar mais uma vez para você. Você está me acompanhando até agora, você chegou agora, você ainda não se inscreveu no meu canal, então vai ali, ó, clica, se inscreve no meu canal. Curta esse vídeo, divulgue essa aula que está aí disponível para todo mundo revisar e se dar bem. Isso, pessoal, é a democracia da biologia. Vamos lá? Muito bem. Agora, a osmose. Osmose é um transporte passivo. Quem ultrapassa a membrana plasmática, que é semipermeável, é a água, sempre observando a quantidade de soluto. Onde tem menos soluto para onde tem mais soluto, né? Então a água passa do hipotônico para o hipertônico. E você está vendo aí, onde estou apontando a seta na imagem, que a célula está perdendo, porque ela foi colocada no meio hipertônico. E tu chama isso de crenação. Onde eu apontei agora, você está vendo que não mudou nada, porque ela foi colocada no meio isotônico. E por último, se eu colocar uma célula, uma hemácia dessas no meio hipotônico, ela vai absorver tanto que ela vai explodir e tu vai chamar isso de hemólise. Lembrando que em vegetais, se colocado no meio hipertônico, ele vai perder e tu chama isso de plasmólise. Se tu colocar no meio hipotônico, vai absorver, mas não vai romper graças à presença da parede celular. E tu vai chamar esse fenômeno de deplasmólise. Beleza? Muito bem. Aí tem ainda a difusão simples e facilitada e ainda transporte ativo. A difusão simples é a entrada do oxigênio à saída do gás carbônico. Quer dizer que esses gases passam, que são os solutos, através da membrana, sem requerer gasto de energia, do mais concentrado para o menos concentrado.
Na difusão facilitada, que é a passagem, por exemplo, de aminoácidos e da glicose através da membrana, tem que ter uma enzima que permita a passagem e ela é chamada de permease, mas também não gasta energia, então tem que ter enzima. E no transporte ativo, que é contra o gradiente, e quem passa aí é o íon, sódio, potássio, por exemplo, é do menos concentrado para o mais concentrado, com gasto de energia. E aí eu te cito o exemplo aí da sinapse. Muito bem. E aí, e agora? Vamos agora falar um pouquinho sobre os compostos químicos. A água, vamos lá. Água, composto químico, bioquímica cai na prova. Tu sabia? Sim, cai na prova. A água é polar, hidrogênio é positivo, oxigênio é negativo. Beleza. Estabelece pontes de hidrogênio, tem tensão versus coesão e é um grande solvente, é o solvente natural ou solvente universal. Aí você está vendo aí a imagem, estou apontando agora para esse inseto caminhando, né, sem afundar na água, graças à tensão de superfície. Ok? Muito bem. E agora? Agora eu quero falar um pouquinho das enzimas. As enzimas, aquela história, aquela piadinha que todo professor de biologia já fez na tua vida, né? Como é que uma enzima se reproduz, né? Meu Deus do céu, uma enzima da outra, mas tudo bem, né? Embaixo, enzima, embaixo, enzima. Loucura, loucura, loucura. Bom, agora vamos falar sério. Enzimas são biocatalisadores. As enzimas, quimicamente, são proteínas, mas nem toda proteína é enzima, hein? E tu sabia que tem uma enzima que não é proteína? Sim, a ribosima. A ribosima é carboidrato, cara. É isso aí, bicho. Carboidrato, ela é encontrada lá no mundo do RNA, quando lá na origem da vida, o RNA deu origem ao DNA. A ribosima, é isso aí. Mas vamos olhar para a imagem agora? Você está vendo aí o reagente e o produto. Eu estou olhando duas reações, uma com e uma sem enzima. E aí eu vou te perguntar, um ou dois, qual deles representa a menor energia de ativação? É claro, né? Com enzima. O número 1. É isso aí. Enzima embaixo. Enzima embaixo. Esquece. Vamos lá. Agora, o sarampo. Sarampo. Será que vai cair sarampo esse ano, hein? Tô pensando. Mas eu tô achando que vai, viu? Se não vai cair no Enem, vai cair no vestibular que tu vai fazer. Tenho certeza. Absoluta. Sim. Pode marcar. Marca aí. Sarampo é uma doença viral. Veja só, há uma família bonitinha, né? Inclusive se tu tiver um cachorrinho, um gatinho, quiser colocar um nome desses, vai ser bem legal, ó. Paramyxoviridae é a família do vírus. Paramyxoviridae, simples assim. Fala sem errar. Paramyxoviridae. Paramyxoviridae. Isso aí. E o gênero? Morbillivirus. Qual? Morbillivirus. E qual que é o material genético do vírus do sarampo? RNA. Ele é envelopado? Sim, ele é envelopado. Tem vacina contra o sarampo? Tem. Mas por que tem tanta gente com sarampo? Meu Deus do céu, já são mais de 7 mil pessoas com sarampo e mortes. Não dá para acreditar. Sim, tem vacina e ela não é nova, viu? Só para te falar. É isso aí. Chega na mãe ali no pai e pergunta se tem a carteirinha aquela. Vai dar uma olhadinha se você foi vacinado. A tríplice viral imuniza contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. Fechou? Muito bem. Agora, vou falar um pouquinho sobre outros vírus. Aí nós temos aí as arboviroses. Por quê? Porque o vetor é um artrópode. Eu coloquei dengue, zika e febre amarela. E vou destaquei aí para vocês a família. Dengue, zika e febre amarela têm a mesma família e o mesmo gênero. Fácil. Então é Flaviviridae e Flavivírus. Todos são de RNA e todos eles são envelopados. E todos eles têm o Aedes aegypti como o vetor no ciclo urbano. No ciclo silvestre, ali na febre amarela, ainda encontramos o hemagogos e o sabetes. Dessas 3 doenças aí, a febre amarela tem vacina e você já foi vacinado. Será? Mas também tem a dengue. Sim, o Brasil já está produzindo a vacina contra a dengue, está em fase adiantada de testes. Aqui um pouquinho vai estar disponível, a gente vai ter que eliminar esse vírus da dengue, hein? Marcou? Muito bem. Agora, vamos para chikungunya e a febre do maiaro e Maraísa? Não! Febre do maiaro. São vírus primos, porque são também da mesma família.
toga viridae, a família, e o gênero alfavírus. Também é RNA, também é envelopado, também é arbovírus, porque é transmitido por vetor artrópode, que é o Aedes aegypti fêmea, né? Não esqueça. Sim, no seu ciclo urbano, e aí você tem ainda o albopictus no silvestre para chikungunya, e lá na febre do maiaro, o hemagogos, os sabetes e outros tipos. Valeu, pessoal, obrigado e me acompanha aí na minha próxima aula, hein? Agora a próxima aula é ecologia, super importante, eu estou ansioso em gravar essa aula e disponibilizar para vocês. Valeu, marca aí, hein? Se inscreve, tchau, até mais, valeu.